Boa tarde, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a cada um, a cada família aí representada. Irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo maravilhoso, que é a pedra do céu. Ou seja, é aquela pedra que foi cortada sem mãos e atingiu o pé da estátua, os pés da estátua. No estudo passado, Daniel 2. E, quando atinge os pés da estátua, o que diz lá em Daniel 2? Que a estátua esmiuça, ou seja, é transformada em pó, em pedaços, micropedaços, né? Pedaços muito pequenos. Então, o que acontece? Eu quero novamente mostrar a estátua para vocês, colocar bem perto aqui, de uma forma que vocês vejam. Tá ok? Queria que vocês observassem os braços da estátua. Olha só. Então, Babilônia governou o mundo, lógico, o tempo era contado retroativo, tá? Ano 600, ano 599, ano 598 e assim por diante. Antes era assim. Babilônia governou o mundo de 605 a 539 a.C. O reinado Medo-Persa governou de 539 a 331 a.C. A Grécia governou o mundo de 331 a 168 a.C. Roma governou o mundo de 168 a.C. até 476 d.C. Observa que Roma governou mais o mundo do que os 3 primeiros impérios juntos. E os pés da estátua, os 10 dedos da estátua, são os 10 reinos, as 10 nações bárbaras da Europa. Só que quando sobe o chifre pequeno, caem 3, que não ficaram submissos a Roma papal. Os Érulos, os Vândalos e os ostrogotos. Então nós temos 7 chifres que crescem junto com Roma papal, e lá na Inquisição não são mais 7 chifres, mas são 7 cabeças. Tá certo? São 7 cabeças. Tanto é que são omissas. Não se opõem a Roma papal e apoiam a Inquisição, a matança dos cristãos inocentes. Só que a estátua de Daniel continua tendo 10 dedos. Esses 7 chifres que se tornam 7 cabeças seriam incumbidos lá em Apocalipse 17. Eles receberiam os diademas da maldade, as 7 cabeças, e eles têm a missão, o plano de passar esses diademas da maldade para os 10 blocos econômicos. Para cada um dos reis ali, do líder, né, que vai imperar sobre eles. Entendeu? Tá ok? Então, repara que os 10 dedos da estátua são os 10 blocos econômicos do dia de hoje. E por que naquela época simbolizava as 10 tribos bárbaras? Simbolizava, porque são as tribos bárbaras que, com o passar do tempo, vão dar origem ao surgimento dos 10 blocos econômicos. Quem que estrutura, quem que monta esses 10 blocos econômicos e quem faz todas essas articulações políticas? Ora, o mundo tem acompanhado na história, meu irmão, minha irmã, que é o G7. Tá ok? Então, o G7 como cabeças recebem essas coroas e no momento que os 10 reis estiverem prontos, os 10 blocos econômicos estiverem funcionando e os 10 reis estiverem aptos, eles recebem esses diademas da maldade. É quando as cabeças recebem o quê? Nomes e blasfêmias. Perdão. Então, as 7 cabeças recebem nomes e blasfêmias somente quando conseguirem passar os diademas para os 10 blocos econômicos, para os líderes, né? Dos 10 reis dos blocos econômicos, que está lá em Apocalipse 13, verso 1. Tá certo? Que aparece lá o quê? Os 10 chifres contendo os 10 diademas. E qual a consequência disso? As 7 cabeças recebem nomes e blasfêmia. Tá ok? Irmãos, observe o seguinte, que a
a estátua está com os braços cruzados assim, certo? Isso simboliza que a profecia é incondicional. Não importa o que aconteça, a profecia vai se cumprir. Diferente da profecia de Nínive, que quando o profeta Jonas foi lá em Nínive e pregou, o rei implantou um jejum, tá? Entre as pessoas e os animais. E a cidade realmente se arrependeu de todo o mal que havia feito e se converteu a Deus. E a cidade não foi destruída. E Jonas pregava o quê? Que em 40 dias ocorreria a destruição da cidade. 40 é o número de preparação. 40 anos no deserto, Israel esteve no deserto. 40 dias e 40 noites Jesus esteve no deserto, enfrentando as tentações do maligno. 40 dias e 40 noites Moisés esteve no Monte Sinai para receber as 2 tábuas com o testemunho, ou seja, a lei, não é? Os 10 mandamentos, lá de Êxodo 20, do verso 1 até o 17. Então 40 é um número de preparação para algo. O povo em Nínive se preparou para buscar o perdão divino. E Deus deu o perdão divino a eles. Tanto é que não destruiu a cidade. Tá ok? Então vamos lá. Vamos lá. A pedra do céu. Quem que é essa pedra? É a volta do Senhor Jesus. Mateus 16. Vamos lá para Mateus 16. Mateus 16. Vamos em Mateus 16. Mateus 16, vamos ver. Tá aqui, ó. Do verso 13 ao 20 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Ou seja, que algum profeta havia ressuscitado, né? Na pessoa do Senhor Jesus. Negativo. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, Pedro dizia ao povo que Jesus era o Messias prometido por Deus. Tá? Olha lá então. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, o próprio Pai do Senhor Jesus revelou isso por meio do Espírito Santo a Pedro. Tá certo? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que você falou, o Messias. Perceba que é sobre o que Pedro falou e não sobre a pessoa de Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não pode, a pedra fundamental não pode ser Pedro, porque Pedro, apesar de ter recebido a unção do Espírito Santo como todos os apóstolos receberam, mas como é que você sabe disso? A Bíblia não fala disso? Ora, a Bíblia não fala disso, mas a Bíblia fala das características da unção do Espírito Santo. E todos os apóstolos apresentaram essas características, morreram em prol da palavra. Entendeu? Então, o que acontece aqui? Não pode ser sobre a pessoa de Pedro, porque Pedro, apesar de ter recebido a unção do Espírito Santo, Pedro era um pecador. Agora, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, é a pessoa do Senhor Jesus. É a pessoa do Messias, sobre aquilo que Pedro falou e não sobre a pessoa de Pedro. Tá ok? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa chave é uma chave simbólica, que se concretizou na vida de Pedro, com Pedro liderando a igreja, liderando os apóstolos e a igreja no passado, na igreja primitiva. Agora, o verso 20, ele faz um pedido. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Não era para falar para ninguém que Jesus era o Messias. Tá certo? E agora vamos lá. Deixa eu passar isso para cá que fica melhor. Quem é a pedra no dizer do apóstolo Pedro? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, o verso é o 3 e o 4, diz assim: Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele quem? Senhor,
que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ou seja, a pedra que vive, realmente vive. E lá em Hebreus, o apóstolo Paulo fala que ela está no Santíssimo do Santuário Celestial intercedendo por nós. Olha que maravilha. Agora vamos para outra passagem, que é Atos 4. Atos 4, versos 10 e 11. Vamos lá. Diz assim: Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. É que Pedro ali, né, realizou um milagre. Uma pessoa foi curada ali, não é? E eles estavam sendo interrogados pelas autoridades religiosas da época dessa cura. Então Pedro falou: olha, se vocês querem culpar alguém, não sou eu, porque não fui eu que curei. Quem curou foi aquele a quem vocês crucificaram, Jesus Cristo, o Nazareno, o Messias. Foi em nome deste que ele foi curado. Verso 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Por que pedra angular? Realmente um ângulo reto. Um ângulo reto. Ou seja, o povo... nessa minha mão está o povo. O povo, Jesus Cristo e Deus. Um ângulo de 90 graus. Tá certo? Lá em Timóteo também. 1 Timóteo 2, verso 5 diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Certo? Ele é o nosso único mediador. Vamos continuar aqui. Efésios 2, verso 20, diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. De novo, confirma Jesus como sendo a pedra. Tá certo? Fundamento de toda a Bíblia é Jesus Cristo. Ele é o personagem central. Profetizado pelos profetas como Salvador do mundo e pelos apóstolos, que também pregaram isso em toda a trajetória de suas vidas. Aliás, morreram por causa dessa pregação, né? O único apóstolo que não morreu, que teve morte natural, foi João, que escreveu o Apocalipse, né? E fechou o cânon bíblico com o Apocalipse. 1 Coríntios 10, 4, vamos lá. 1 Coríntios 10, verso 4, diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Uma pedra que seguia o povo de Israel no deserto. Uma pedra também que passou com eles quando o mar se secou. Lembra quando o Mar Vermelho passa ali, se separa, eles passam a seco? O apóstolo Paulo diz que eles foram batizados ali. Por quê? Porque Jesus ia à frente daquele povo. Só que depois Jesus passa para trás deles. Tanto isso é constatação bíblica que as rodas das carruagens começaram a emperrar. E eles andavam mais devagar. Por isso que as carruagens não alcançaram o povo a pé. E eles acabam de passar ali o Mar Vermelho. E acontece o quê? Moisés ergue o seu cajado e o mar se fecha. Tá ok? Paulo está retratando todo esse período da história aqui. Que eles bebiam de uma mesma pedra espiritual, ou seja, o Espírito Santo por meio do Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus acompanhava eles realmente no deserto. Por meio do quê? Por meio do fogo. À noite, por causa de muito frio no deserto, fogo. E durante o dia, muito quente. Muito quente. Então descia uma nuvem e fazia uma grande sombra sobre todo o arraial de Israel. Para diminuir o calor sobre eles. Tremendo, né? Vamos lá. Que disse Jesus sobre sua volta? João. Vamos lá. No Evangelho de João 14, de 1 a 3. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Ou seja, credes em Deus, no Pai,
e crede também em mim, Jesus Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Olha que maravilhoso, que promessa maravilhosa. Tá certo? Olha só. Quão certa é a volta do Senhor Jesus? Hebreus 9. Vamos lá para Hebreus 9. Hebreus 9, no capítulo... Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28. Diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, quantas vezes um homem morre? Uma. Não tem esse negócio de espiritismo, encarnação, imortalidade da alma. Negativo. Eclesiastes 12, verso 7 diz que o homem ao morrer volta para o pó da terra. E o espírito volta para Deus que o deu. Mais precisamente a pessoa do Senhor Jesus. E a Bíblia também fala quando o Senhor Jesus vai devolver esse espírito para a pessoa. E ainda fala que é pelo falar de Jesus. Por quê? Ele fala e sai o Espírito Santo de sua boca. Assim como foi na criação. Lembra que ele falava as coisas se criavam? É assim. Tá? Então não existe isso aí não. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Né? Para a vida eterna. Ok? Como virá nosso Senhor Jesus Cristo? Isso aqui é interessante. Isso é interessante, irmãos. Como ele virá? Ele virá em corpo, será visto por todos. Não tem essa de arrebatamento secreto, não. Ah, ninguém viu, não sei o que, não. Isso aí, meu amigo, isso aí foi criado quando criaram a teoria do preterismo e do futurismo. Nós vamos entrar nisso aí mais para frente. São estudos mais profundos que nós vamos abordar mais para frente. Em corpo, será visto por todos, será acompanhado de todos os anjos, virá com poder e glória, porque ele volta agora como Deus, tá? Tá certo? Então vamos lá. Em corpo, aonde está essa constatação bíblica? Existem diversas, tá? Mas nós vamos abordar duas. Em corpo, Atos 1, 9 a 11. Vamos lá. Atos 1, de 9 a 11. Vamos lá. Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, ou seja, à vista dos apóstolos. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Por quê? Essa nuvem vem, encobre totalmente Jesus, porque é o momento que ele está recebendo a glória como Deus nos céus. E a Bíblia diz que todo aquele que ver a glória de Deus, este morrerá. Então, para salvar a vida dos apóstolos, a nuvem encobre, não deixa eles ver esse momento. Verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Ou seja, vocês não estão vendo ele subir em corpo? Na volta de Jesus, vocês vão ver ele também em corpo. Só que aqui não fala se é corpo glorioso ou não, né? Nós vamos chegar lá. Agora, vamos lá. Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, está aqui. 39 e 41. 39 e 41. Diz assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ou seja, os apóstolos estavam ali estarrecidos, né, de ver o Senhor Jesus vivo, que ele tinha acabado de ser morto e ressuscitou ao terceiro dia, né, na manhã de domingo. E olha o verso 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tende aqui alguma coisa para comer? Ainda comeu, não é? Peixe assado com um pouco de mel junto com eles, na presença deles. Visto por todos. Apocalipse 1, 7. Vamos lá. Apocalipse 1, verso 7. Olha lá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá,
até quantos o transpassaram. Aquelas pessoas que tiveram participação direta na morte de Jesus, né? Pôncio Pilatos e outros. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Tá ok? Mateus 24:30. Vamos voltar lá em Mateus 24:30. Mateus 24:30. Diz assim, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ou seja, aqui está constatado que ele volta em corpo glorioso, ele volta como Deus agora. Vai parar lá nos ares. Certo? Que ele não pisa mais essa terra em pecado. Vai parar lá nos ares. Quem que desce aqui para pegar todos os seres viventes? Os anjos. Por isso que ele volta com todos os anjos dos céus. Tá certo? Acompanhado. Ele volta a esta terra acompanhado. Mateus 25, verso 31. Olha lá. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, ou seja, as pessoas salvas, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tá certo? A função dos anjos é pegar cada um de nós e levar até os ares com o Senhor Jesus. Tremendo, né? Com poder e glória. Lucas 21. Com poder e glória. Volta com poder e glória. Lucas 21, 27. Lucas 21, 27. Vamos lá. Então verá o Filho do Homem vindo em uma nuvem, com poder e grande glória. Ou seja, volta como Deus. Tá certo? Volta como Deus. O que ocorrerá com os justos ao descer o Senhor Jesus? Vamos lá. 1 Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. Está aqui. Os versos é o 16 e o 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro os mortos ressuscitam e veem Jesus. Logo em seguida, os vivos percebem, que está no verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com aqueles que ressuscitaram. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá certo? Arcanjo é quando Jesus assume uma forma de anjo para chefiar os demais anjos nos céus. Tá certo? Assim como ele assumiu a forma de Miguel, anjo também, a lutar contra o dragão e os seus anjos, que está lá em Apocalipse também. Tá certo? 1 Coríntios 15, 52. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 52. Está assim, ó. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitam incorruptíveis, sem o pecado, e nós seremos transformados. É o toque final do Senhor Jesus na pessoa de cada um de nós, retirando o pecado. Daí para frente não existe mais pecado. Isso acontece tudo na volta do Senhor Jesus. O que ocorrerá com os ímpios? Vamos ver? 2 Tessalonicenses capítulo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Ó, diz assim. 2 Tessalonicenses capítulo 1, do 7 ao 9. Diz assim, ó. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder.
Ou seja, quando os salvos já estiverem lá, forem levados às alturas, estiverem junto com o Senhor Jesus, o que acontece? O mundo acaba em fogo. Fogo e destruição. Tá certo? Tudo isso aí. Agora vamos acompanhar aqui, ó. E 2, verso 8. 2, verso 8 diz assim, ó. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, o sopro que deu vida a Adão, este mesmo sopro agora traz morte e destruição. Tá certo? Impressionante. Tá certo? E qual é o grande paradoxo, então? Ímpios desesperados. Apocalipse 6. Vamos lá. Apocalipse 6. Vamos lá para Apocalipse 6. Os versos 15 ao 17 diz assim, ó. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós. Pedindo, para os rochedos, tudo cai sobre eles. Cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Que triste, né? Que triste. De vez de se alegrar na volta do Senhor Jesus, se esconde. Que nem Adão se escondeu quando havia pecado, né? Porque chegou o grande dia da sua ira, da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem pode suster? Quem pode alimentar sua própria vida? Ninguém. Tá certo? O Senhor nos mantém vivos, o Senhor nos dá um mantimento, o Senhor nos dá saúde para trabalharmos. Tudo ponto de origem é o Senhor. O abrir dos nossos olhos a cada manhã é do Senhor. Ué, mas como que a Bíblia diz isso? Ué, o Senhor Jesus disse, está no livro de Salmos, os meus até dormindo eu os alimento. E haverá um coro na terra por parte dos salvos. Todos vão dizer juntos este verso, que está lá em Isaías 25, verso 9. Isaías 25, verso 9, diz assim, ó. Isaías 25, verso 9. Olha que lindo e maravilhoso, irmãos. Eu quero que você esteja lá, querido. E você vai dizer esta frase. Que o Senhor permita que eu também diga esta frase. Olha lá. Verso 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém? Que maravilhoso, hein? Que maravilhoso será. Tá certo? Que maravilhoso. Eu desejo muito que você esteja lá, querida. Que você esteja lá. Tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe muito. Compartilhe o vídeo. Tem muita gente vendo os vídeos e não deixando o seu like. Por isso, eu peço a você, por gentileza, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Para você receber tudo de primeira mão. E o meu desejo, a minha oração para você, para vocês, tá ok? O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Aquele abraço e que Deus te abençoe. Amém.